Medo e tensão estão mudando a rotina de famílias em cidades nos Estados Unidos. Em Greenport, no estado de Nova York, a presença de agentes do ICE tem causado apreensão entre imigrantes. Nesta semana, houve relatos de detenções próximas à balsa que liga a cidade a Shelter Island. O clima de insegurança já reflete nas escolas. Educadores e organizadores afirmam que muitos pais deixaram de levar os filhos às aulas por medo de ações de imigração nas redondezas. Em Massachusetts, a cidade de Worcester decidiu reagir. O prefeito executivo anunciou mudanças na política municipal em relação ao ICE. A partir de agora, áreas públicas não poderão ser usadas para operação de imigração. Acordos de cooperação com agentes federais estão proibidos. E a prefeitura promete divulgar imagens de câmeras corporais sempre que houver ações do tipo. E a crise política ganhou novos contornos em Washington. O presidente Donald Trump publicou um vídeo com conteúdo racista envolvendo o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama. A postagem gerou forte reação de democratas e críticos públicos ao teor do ataque. Imigração, política e discurso de ódio seguem no centro do debate americano. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Agenda 47. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e da política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional, e também na nossa plataforma de streaming SPT Plus. E claro, se você ainda não tem a SPT Plus em seu telemóvel, se você não fez o download, está esperando o quê? Baixe agora mesmo apontando o seu celular, o seu cellphone para esse QR Code que está aqui. E assim que você baixá-lo, você vai fazer lá uma inscrição, colocar seu e-mail, colocar uma senha e aí você vai ter acesso a conteúdos de qualidade em língua portuguesa. São vários canais de Portugal, são vários canais do Brasil, enfim, para que você esteja na palma da sua mão ou na sua Smart TV, conteúdo de qualidade e o melhor, em língua portuguesa. E gostaria de convidar a você também a se inscrever no nosso canal Seaba Brazilian Television. Se inscreva agora mesmo, deixa lá o seu like, o seu comentário e faça parte dessa comunidade, porque aqui o nosso compromisso é com a notícia em tempo real e a notícia com credibilidade e verdade aonde quer que você esteja. Hoje, no nosso telejornal, nós vamos abrir dizendo que a rotina escolar foi interrompida em Long Island. Cerca de 25% dos estudantes do distrito de Greenport, no Suffolk County, deixaram de ir à escola na última quarta-feira, depois de relatos de movimentação de agentes do ICE na comunidade. Segundo a superintendência, o medo nas famílias foi tão grande que muitos optaram por manter os filhos em casa, mesmo sem registros oficiais de incidentes dentro das unidades escolares. Como medida preventiva, o campus suspendeu o horário de almoço para os alunos da 7ª ao 12º ano, numa tentativa de reforçar a sensação de segurança entre os estudantes e os pais. Organizações comunitárias locais relatam que 3 homens sem antecedentes criminais teriam sido detidos nesta operação na região. Segundo relatos de ativistas, a ABC 7 News de Nova York, inclusive, procurou o Departamento de Segurança Interna para confirmar os detalhes sobre as ações do ICE, mas não recebeu resposta até o momento. Especialistas dizem que o impacto de operações federais na vizinhança tem gerado medo generalizado entre famílias imigrantes no país e influencia diretamente a participação das crianças nas escolas, mesmo quando não há presença direta de agentes nos campos.
Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento em que o imigrante é detido por agentes da patrulha de fronteira em Kissimmee, lá na Flórida. As imagens rapidamente viralizaram entre os moradores e ativistas da comunidade. Moradores, inclusive, relatam que no momento operativo, um menor de idade também teria sido detido. Mas a identidade das pessoas envolvidas ainda não foi confirmada. O autor do post afirma estar tentando localizar a família para esclarecer exatamente o que aconteceu. À medida que o conteúdo continua sendo amplamente compartilhado online, agentes federais ainda não se pronunciaram sobre este caso e não há confirmações oficiais sobre prisões ou circunstâncias deste operativo. Um outro vídeo que circula nas redes sociais mostra um momento de tensão em Ventura, agora já lá no estado da Califórnia, durante uma ação de agentes de imigração. Nas imagens gravadas por moradores na última terça-feira, perto do centro administrativo da cidade. Uma mulher empurrada e derrubada ao chão quando agentes tentam contê-la. Pessoas ao redor pedem explicações e questionam a abordagem. Até agora não há confirmação oficial sobre o que esses agentes estavam ali fazendo, nem se a ação seguiu os protocolos legais. Testemunhas relatam que, ao se aproximarem para questionar a ação, ao menos um homem foi atingido com spray de pimenta pelos agentes federais. O caso gerou reação imediata nas redes sociais, com pedidos de esclarecimentos sobre a conduta dos envolvidos. Autoridades locais ainda não se manifestaram oficialmente sobre o incidente e sobre a identidade dos agentes, ou seja, se a força usada foi realmente justificada. E agora vamos para Massachusetts. A cidade de Worcester alterou a política em relação às ordens executivas do ICE. Agora, propriedades municipais não poderão mais ser usadas para qualquer organização de operações de imigração. A medida reafirma a posição de não cooperar com a fiscalização da imigração. Entre as ordens executivas, a política ainda determina que funcionários municipais e a polícia não podem perguntar sobre status migratório, deter ou prender pessoas por motivos de imigração e nem ajudar o ICE. Além disso, a cidade não assinará acordo com os agentes de imigração e fará imagens públicas de câmeras corporais de policiais que capturam operações civis de fiscalização de imigração, como parte de um esforço para fortalecer a transparência e a confiança da comunidade. Em comunicado, autoridades municipais ressaltaram que a cidade vai continuar um lugar seguro e inclusivo para todos os moradores, independente do status migratório. Estudantes da Columbia University em Nova York organizaram um protesto essa semana pedindo que o campus seja declarado santuário para imigrantes e que restrições sejam impostas à atuação da Immigration Customs Enforcement, o ICE, na universidade. Eles exigem políticas claras de proteção a estudantes e imigrantes em medidas que limitem a presença de agentes de imigração dentro do campus, citando temores de deportações e intimidações. A manifestação cresce em frente aos portões principais da universidade e terminou com a intervenção do New York Police Department, o NYPD. A polícia usou força para dispersar o grupo e, segundo informações preliminares, pelo menos 12 pessoas foram detidas durante confrontos com agentes, após recusa em desocupar a área pública. Até o momento, a universidade afirma que está acompanhando de perto este caso e que busca equilíbrio entre a segurança de todos e o direito à livre expressão. O clima segue tenso em Colômbia, onde movimentos estudantis têm ampliado demandas por direitos civis e apoio a imigrantes, gerando inclusive debates sobre a liberdade acadêmica e a atuação policial dentro das universidades. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a repórter da CNN, Kathleen Collins, na última terça-feira, dizendo que ela nunca sorri e que é a pior repórter. Isso foi depois de lhe fazer perguntas relacionadas ao falecido agressor sexual, Jeffrey Epstein. A lot of women who are survivors of Epstein's are unhappy with those redactions that came out. Some of them, entire witness interviews are totally blacked out. Do you think that they should be more transparent? The fact that they thought they released too much. You know, I heard that, and you tell me something else. So, I think it's really time for the country to get onto something else. Really, you know, now that nothing came out about me, other than it was a conspiracy against me, literally by Epstein and other people.
but I think it's time now for the country to maybe get onto something else. What would you say to people like who feel like they haven't gotten healthcare, justice, Mr. President? something that people care about. Yeah, what did you say? Go ahead. What would you say to are the so survivors bad. who feel they have gotten You are the justice? worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile Well, on I'm your asking face. you about survivors You know why? of You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth, and you're a very dishonest organization, and they should be ashamed of you. Okay, go ahead. Survivors of a sexual abuser. E o presidente Donald Trump defendeu que o Partido Republicano nacionalize o processo de votação nos Estados Unidos. Durante a entrevista dada a Dan Bongino, ex-vice-diretor do FBI, o presidente americano falou em nacionalizar os processos, que tradicionalmente são geridos por autoridades estaduais e locais, e repetiu alegações não comprovadas sobre fraude. Trump ainda afirmou que autoridades republicanas deveriam assumir o controle dos processos de votação em ao menos 15 estados, ou seja, nacionalizarem a votação. De acordo com a Constituição dos Estados Unidos, as eleições americanas são regidas principalmente por leis estaduais. Por essa razão, o processo é descentralizado e gerido por autoridades municipais e de condados em milhares de sessões eleitorais por todo o país. Nesse caso, o governo federal desempenha um papel bastante limitado. Trump, no entanto, há muito tempo afirma que as eleições nos Estados Unidos estão repletas de fraudes e que os democratas estão perpetrando uma vasta conspiração para fazer com que os imigrantes sem documentos votem e aumentem a participação eleitoral do partido. O apelo de Trump para que um partido político tome os mecanismos de votação segue uma série de medidas de seu governo para tentar exercer mais controle sobre as eleições americanas. Na semana passada, agentes do FBI apreenderam cédulas e outros registros de votação da eleição presidencial de 2020 em um centro eleitoral na Geórgia, onde seus aliados buscam há anos provar alegações falsas de fraude eleitoral. Trump foi derrotado por Joe Biden no estado e chegou a pressionar o secretário de Estado da Geórgia a encontrar votos a seu favor. Em março, Trump assinou um decreto que tentava fazer mudanças significativas no processo eleitoral, incluindo a exigência de prova documental de cidadania e exigência de que todas as cédulas enviadas por correio fossem recebidas até o fechamento das urnas no dia da eleição. O esforço foi amplamente rejeitado nos tribunais. Nas redes sociais, Trump pressionou por mudanças ainda mais drásticas. Em agosto, ele escreveu que queria acabar com a votação por correio e, potencialmente, com o uso de urnas eletrônicas. Apesar das promessas, ele não assinou nenhum novo decreto neste sentido. As alegações do presidente sobre fraude eleitoral foram desmentidas repetidamente, tanto por revisões independentes quanto por autoridades republicanas. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá mais poder para contratar e demitir até 50 mil funcionários federais de carreira em uma reformulação do serviço e do sistema público de governo anunciado por sua administração na quinta-feira, dia 5 de fevereiro. Up to 50,000 career federal employees were set to lose job protections after the Trump administration announced an overhaul of the government's civil service system on Thursday. The changes, released by the Office of Personnel Management, or OPM, will give President Donald Trump the ability to make decisions on hiring and firing, fulfilling one of his campaign pledges. There are thousands of people who work for the federal government here in Washington, D.C. Caroline Leavitt on Thursday called the changes a good thing. I think if people aren't doing their jobs, if they aren't showing up for work, if they're not working hard on behalf of this president, they're not welcome to work for him at all. It is the biggest change to the rules governing the civil service in more than a century and targets employees whom the administration sees as undermining the president's priorities. Federal worker unions and their allies sued in January to stop the policy before it was fully developed. Federal judges paused the litigation while the Trump administration finalized changes. One of the groups behind the lawsuit said a court challenge will resume in the coming days. According to the policy, Trump will have the power to select which government positions will lose their job protections.
The OPM statement said the Trump administration is also changing how long-standing legal protections, which prohibit U.S. government agencies from retaliating against whistleblowers, will be enforced. In the past, an independent office known as the Office of the Special Counsel was charged with protecting whistleblowers from reprisal. Now, federal agencies will be in charge of setting up job protections for their own employees who accuse them of wrongdoing, such as wasting money or violating the law. O tradicional jornal norte-americano Washington Post, de propriedade do fundador da Amazon.com, Jeff Bezos, iniciou na quarta-feira uma série de demissões em massa que reduzirá drasticamente o tamanho do renomado jornal e afetará todos os departamentos. Isso de acordo com a gravação de uma teleconferência com toda a imprensa e compartilhada pela agência de notícias Reuters. O Washington Post, de propriedade do fundador da Amazon, Jeff Bezos, iniciou na quarta-feira uma série de demissões em massa que reduzirá drasticamente o tamanho do jornal. Isso se dará segundo uma gravação de uma teleconferência com toda a empresa compartilhada com a Reuters. Um porta-voz do jornal disse que os cortes vão impactar 1/3 de todos os funcionários. O editor executivo Matt Murray informou a equipe sobre as reduções, que afetarão as editorias Internacional, Metropolitana e Esportes. O anúncio ocorre poucos dias depois que o jornal reduziu sua cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em meio a perdas financeiras crescentes. Veículos de imprensa têm lutado por anos para manter um modelo de negócio sustentável na era digital, e o Post passa por mudanças dolorosas na base de leitores e na receita. No ano passado, o jornal fez mudanças em várias funções de negócios e anunciou cortes de empregos. Bezos, que comprou o veículo em 2013, já havia dito que preservaria a tradição jornalística do Post, mas também alertou que seria necessário mudar. Nos últimos anos, a administração entrou em conflito com alguns de seus jornalistas. Repórteres criticaram Bezos depois que o jornal decidiu não endossar um candidato na eleição presidencial de 2024 nos Estados Unidos. Como resultado disso, mais de 200 mil pessoas cancelaram suas assinaturas digitais. O presidente norte-americano Donald Trump foi um crítico de Bezos durante seu primeiro mandato, por causa do que chamou de cobertura injusta do Post. Entretanto, em março do ano passado, ele elogiou o bilionário, dizendo que ele estava fazendo um trabalho de verdade com o periódico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou na quinta-feira, dia 5 de fevereiro, o TrumpRx.gov, um site destinado a oferecer aos consumidores acesso a medicamentos prescritos com desconto. U.S. President Donald Trump has launched a new website aimed at lowering what Americans pay for prescription drugs. Unveiled on Thursday at the White House, TrumpRx.gov promises discounted prices on a range of brand-name medications. This is a very big deal. People are going to save a lot of money and be healthy. So we're here this evening to celebrate the launch of one of the most transformative healthcare initiatives of all time. 16 major global drug makers have signed on to most favored nation agreements with the administration, which give them exemption from tariffs. In exchange, Eli Lilly and Denmark's Novo Nordisk are slashing the cost of their blockbuster weight loss drugs. Novo Nordisk will be slashing the price, as an example, of Ozempic from more than $1,000 to $199, and the price of Wegovy from more than $1,300 to $199. Nobody can even believe it, a 578% difference. Pfizer, AstraZeneca, Merck, and GSK have also signed on, offering lower prices on diabetes, heart, fertility, and hepatitis C treatments. Those price drops will also apply to Medicaid. The site is powered by prescription drug savings site GoodRx and directs users to where they can buy the discounted medicines. We're taking the lowest price paid for drugs we will pay equal to whatever the lowest price anywhere in the world. That's the price that you're going to be paying. It's a tremendous reduction. But experts say questions remain about how much Americans will truly save. Since the program targets people not using insurance, purchases mostly won't count toward deductibles. Even the discounted cash prices may also remain too high for many buyers.
However, experts say drug makers stand to gain if the launch enables more direct-to-consumer sales. O Papa Leão pediu a líderes da Rússia e dos Estados Unidos para renovarem seu último tratado de controle de armas nucleares, o chamado New START, que limita o número de armas nucleares estratégicas implantadas por cada país. Domani giunge a scadenza il trattato New START. Tomorrow, the New START treaty expires, signed in 2010 by the President of the United States and the Russian Federation, which has represented a significant step in containing the proliferation of nuclear weapons. Nel contenere la proliferazione delle armi nucleari. While renewing encouragement for every constructive effort in favor of disarmament and mutual trust, I make an urgent appeal not to let this instrument lapse without seeking to ensure it a concrete and effective follow-up. A non lasciare cadere questo strumento senza cercare di garantirgli un seguito concreto e efficace. E ainda sobre esse assunto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou na quinta-feira uma oferta de seu homólogo russo para estender voluntariamente os limites sobre a implantação de armas nucleares estratégicas, depois que o tratado que os manteve sob controle por mais de 2 décadas simplesmente expirou na última quinta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou na quinta-feira uma oferta do líder russo, Vladimir Putin, para estender voluntariamente o Tratado Novo START, de controle de armas nucleares. O acordo, que limita o número de ogivas estratégicas implantadas a 1.550 de cada lado, foi assinado em 2010 e expirou nesta quinta-feira. Ele permitia apenas uma única prorrogação, que Putin e o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concordaram em estender por 5 anos em 2021. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, leu a publicação de Trump nas redes sociais para os repórteres. Em vez de estender o Novo START, um acordo mal negociado pelos Estados Unidos. Ao que eu acrescento, como foi renegociado sob o ex-presidente Barack Obama. Além de tudo o mais, está sendo flagrantemente violado. O presidente quer que nossos especialistas nucleares trabalhem em um tratado novo, melhor, aprimorado e modernizado, que possa durar por muito tempo no futuro. E é isso que os Estados Unidos continuarão a discutir com os russos. Mais cedo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia ainda estava pronta para entrar em diálogo com os Estados Unidos, se Washington respondesse de forma construtiva à proposta de Putin. Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, pediu que os dois lados continuem trabalhando em um acordo. Este é um período muito perigoso para não haver uma estrutura que trate dessas armas nucleares. Esperamos muito que as conversas avancem, sejam positivas e sejam frutíferas. Trump disse que quer substituir o Novo START por um acordo melhor, trazendo a China para a mesa. Mas Pequim recusou negociações com Moscou e Washington. O país tem uma fração do número de ogivas deles, uma estimativa de 600, em comparação com cerca de 4.000 cada para os Estados Unidos e a Rússia. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, revelou planos para reunir aliados em um bloco comercial preferencial para minerais críticos, propondo preços mínimos coordenados à medida que Washington intensifica os esforços para afrouxar o domínio da China sobre tais minerais cruciais. A administração Trump está propondo um mecanismo concreto para que o mercado global de minerais críticos retorne a um estado mais saudável e competitivo. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, revelou na quarta-feira planos para um bloco comercial preferencial com aliados, com o objetivo de aumentar o acesso a minerais críticos em uma tentativa de afrouxar o domínio da China sobre o mercado. Estabeleceremos preços de referência para minerais críticos em cada estágio da produção, uma precificação que reflita o valor justo de mercado do mundo real. E para os membros da zona preferencial, esses preços de referência operarão como um piso mantido por meio de tarifas ajustáveis para manter a integridade dos preços. Queremos eliminar o problema de pessoas inundando nossos mercados com minerais críticos baratos para minar nossos fabricantes domésticos. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que 55 países participaram das negociações em Washington. Entre eles estavam Coreia do Sul, Índia, Tailândia, Japão, Alemanha, Austrália e República Democrática do Congo, todos com capacidades variadas de refino ou mineração.
Acho que há um crescente reconhecimento global de que precisamos ter cadeias de suprimentos para minerais críticos, que sejam confiáveis e diversas em todo o mundo. Alguns países têm vários minerais críticos disponíveis para eles em termos de mineração, mas simplesmente não conseguiram fazê-lo. Porque um concorrente estrangeiro entrará, eles vão reduzir o preço, eles vão diminuir através de subsídios estatais e práticas desleais. E então, se torna economicamente inviável ser capaz de explorar minerais críticos. O plano surge à medida que os Estados Unidos intensificam seus esforços para afrouxar o controle da China sobre o processamento de materiais cruciais para a fabricação avançada. Como parte desse esforço, Trump lançou na segunda-feira um estoque estratégico de minerais críticos, chamado Projeto Volt. Assim como há muito tempo temos uma reserva estratégica de petróleo e um estoque de minerais críticos para a defesa nacional, agora estamos criando esta reserva para a indústria norte-americana, para que não tenhamos problemas. A administração Trump intensificou os esforços após a China, no ano passado, reter terras raras que eram necessárias para montadoras norte-americanas e outros fabricantes industriais, espalhando nervosismo entre altos funcionários e mercados globais. A embaixada chinesa em Washington disse a Reuters que seu país há muito tempo desempenha um papel importante e construtivo na manutenção da segurança e estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais de minerais críticos e prometeu continuar seus esforços. Washington espera que, ao garantir preços mínimos por meio de regras comerciais coordenadas, desbloqueará investimentos privados em projetos de mineração e processamento, uma área que tem lutado para competir com o fornecimento chinês mais barato. Essa abordagem pode remodelar as cadeias de suprimentos globais para materiais essenciais para veículos elétricos, semicondutores e sistemas de defesa, ao mesmo tempo em que aumenta os custos para os fabricantes no curto prazo e intensifica as tensões comerciais com a China. Após a notícia sobre o bloco comercial, as ações de empresas de mineração caíram na quarta-feira. O presidente Donald Trump afirmou na quinta-feira que líderes latino-americanos são espertos por enviarem gente ruim ao país. A repórter Aletea Rodrigues tem as informações. A declaração ocorreu durante um café da manhã com líderes religiosos em Washington. Trump disse que na campanha eleitoral de 2024 costumava afirmar que os criminosos latino-americanos que viviam nos Estados Unidos faziam os bandidos norte-americanos parecerem bebês. Na plateia estava o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quem um americano voltou a elogiar por aceitar criminosos perigosos em prisões de segurança máxima salvadorenhas. Trump fez um balanço do primeiro ano de governo durante o evento religioso. Ele citou o aumento de venda de Bíblias e maior participação de jovens em cultos, segundo dados apresentados por ele. O presidente anunciou um dia nacional de oração em 17 de maio, em frente ao Capitólio, para marcar os 250 anos do aniversário da independência do país. Ele disse ainda que o objetivo do evento é consagrar de novo os Estados Unidos como uma só nação sob Deus. Trump ainda afirmou que com a campanha de deportações e saídas voluntárias, ao menos 2.600.000 imigrantes deixaram o país. E Donald Trump virou alvo de críticas intensas depois de publicar nas redes sociais um vídeo que mostra o ex-presidente Barack Obama e sua ex-primeira-dama Michelle Obama retratados como macacos. Em uma cena de poucos segundos, o vídeo, de cerca de 1 minuto, mistura teorias falsas sobre fraude nas eleições de 2020 que Trump perdeu com a imagem ofensiva do casal Obama, ao som de The Lion Sleeps Tonight. Líderes democratas chamaram a publicação de repugnante e racista. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, pediu que republicanos, inclusive aliados de Trump, condenem imediatamente a postagem. O ex-assessor Ben Rhodes chamou a cena de uma mancha na história da América. A Casa Branca, por sua vez, rejeitou as críticas como indignação falsa, dizendo que era apenas um meme e pediu que a imprensa focasse em questões mais relevantes. Nos Estados Unidos e no mundo, a repercussão segue forte, com debate sobre racismo, desinformação e o uso de inteligência artificial em campanhas políticas.
Essa notícia está repercutindo em todo o mundo e aqui nos Estados Unidos também, como eu falei, deixando indignados os democratas e pessoas que lutam aí por questões antirracistas. Vamos agora conferir as capas dos jornais. Vamos lá, vamos para as capas agora, vamos lá. Brazilian Times traz agora um destaque aí, que é uma campanha que busca apoio para custear a defesa, né, custos legais de Júlio Penna, influenciador brasileiro detido pela imigração, que a gente acompanhou aqui. Nossa redação, inclusive, está buscando informações e ele continua detido e os advogados estão tentando libertá-lo. Minas Gerais lidera destino de brasileiros deportados dos Estados Unidos. A gente deu essa reportagem aqui. E medo e incerteza. Brasileiros relatam perda da sensação de segurança para permanecer nos Estados Unidos. Esses são os destaques do jornal Brazilian Times, que é um grande jornal das comunidades aqui nos Estados Unidos. Hoje é sexta-feira, sextou, hoje é sexta-feira. Vamos ficando por aqui com o Agenda 47, mas antes de ir embora eu tenho aquele pedido especial. Assina agora mesmo, se inscreva agora mesmo no nosso canal Seaba Brazilian Television. Depois de fazer a inscrição, você deixa um like, um dislike, comenta alguma coisa e depois de terminar de fazer tudo isso, você ativa o sininho das notificações para quando chegar notícias você ficar sempre bem informado. Porque aqui a gente cobre as notícias do jeito que você entende, a nossa linguagem é de perto para perto mesmo, para que você fique aí sempre antenado nas notícias. Logo mais às 7 horas da noite está disponível lá na SBT Plus o Brasil News, trazendo as últimas atualizações do dia, tá bom? Muito obrigado e até segunda-feira.